leitores, para os nossos internautas, do Jornal Regional News para o Brasil e para o mundo, né? Como chegou a diretoria-geral de um dos maiores hospitais e bem mais conceituados hospitais que nós temos no país. Como é que tudo começou? Conta pra gente. Começou eu fazendo a faculdade de medicina, me formando há 33 anos, aí participei de consultórios, participei de clínicas, de operadora de saúde e nos últimos 20 anos à frente de hospitais, dirigindo hospitais. E um deles foi o Hospital de Caieiras, inclusive. E desde 2013 eu estou aqui no 9 de julho. Foi lá no Hospital de Clínicas de Caieiras que eu travei uma relação profissional com o Dr. Alfonso, que perdura até hoje. Desde 2013, aqui no Hospital 9 de Julho, a gente começou, quando eu vim para cá, nós tínhamos 270 leitos, já tinha um projeto de ampliação do hospital. A gente construiu mais 2 andares. Hoje o Hospital 9 de Julho conta com 470 leitos, são 102 leitos de UTI, mais 22 salas cirúrgicas. Eu quero aproveitar para agradecer a confiança que você sempre tem conosco e quando precisa, recorre a gente. Nós preferimos o 9 de julho, porque as especialidades aqui nós temos todas, né, doutor? Todas. Seja... Com exceção da obstetrícia. Só não faz parto, mas todas as outras especialidades a gente atende aqui no 9 de julho. Prestaram atenção aí, né? E a acessibilidade do hospital é muito fácil, é muito simples, apesar de ser um hospital privado, não é isso? É isso. Então vamos falar um pouquinho mais disso. Pode falar. Bom, nós somos, repetindo, um hospital privado que atende a alta complexidade. Nós somos um hospital de grande porte, pelos números que eu já falei. Nós temos grandes profissionais, eu diria que os principais profissionais nas suas especialidades trabalham aqui no norte. A tecnologia, a gente tem investido muito nos últimos anos. Nós somos um dos principais hospitais com os programas de robô. Em transplante de medula também, na parte da oncohematologia, nós temos 2 unidades onde a gente deve fazer em torno de 70 a 75 transplantes de medula óssea, inclusive em criança. A gente sabe que poucos hospitais têm essa possibilidade de tratamento. Além do que, nós temos 22 salas cirúrgicas, sendo 2 salas híbridas, onde tem um tomógrafo, um equipamento de hemodinâmica dentro do centro cirúrgico. Estes são recursos que poucos hospitais têm. Como a gente está aqui no centro de São Paulo, com o objetivo de sermos referência em trauma, referência nas cirurgias urológicas, na neurologia, na ortopedia, nós somos referência em cardiologia também, na hemodinâmica, né, em todos os procedimentos minimamente invasivos. Eu me lembro, já falei que sou formado há mais de 30 anos, a medicina evoluiu muito. O que diferencia a medicina que nós fazemos antes para que faz hoje, isso eu estou falando com os bons profissionais, são os recursos tecnológicos à nossa disposição. Mas nada substitui o relacionamento humano. A acreditação. Nós já tivemos o segundo momento de reacreditação pela Joint Commission International, que a gente chama de JCI, JCI. A JCI é uma empresa americana que referencia todos os processos que são realizados dentro do hospital. E aí a gente não está falando só do atendimento médico. Você mesmo já falou, a assistência à saúde, ela começa desde o agendamento que um paciente quer fazer conosco. No momento que ele chega no nosso estacionamento e tem um vago aguardando. Aí é que começa a atenção. Então, quando a gente fala em assistência médica, a gente não fala só do atendimento do médico. Essa é uma parte pequena, né? Quando nós somos reacreditados pela segunda vez pela Joint Commission, isso demonstra a preocupação que nós temos com a qualidade, com os detalhes de toda a assistência. Tudo que nós fazemos tem que estar baseado em protocolos. Então, a questão da higiene, a gente tem aquela higiene que a gente visualiza, que não tem sujeira, tem as pessoas que cuidam da higienização, mas tem a questão das infecções também. Isso o olho não consegue perceber.
Isso é fundamental, entendeu? Então, na verdade, assim, o hospital ele está no mais alto grau de confiabilidade nesse sentido. Me fale mais dos leitos, doutor Alfonso, dos leitos que nós temos disponíveis no hospital. São 470 leitos. Além disso, a gente precisa toda a estrutura para esses leitos funcionarem. Então, os restaurantes, os suprimentos, as farmácias, tem toda uma estrutura para dar apoio. Por isso que o Hospital também precisa dessa área toda. O que nós temos também dentro da nossa UTI? Cada uma dessas unidades a gente especializa. Então, um exemplo, nós temos uma UTI geral, nós temos uma UTI para emergência, onde os pacientes que chegam e precisam imediatamente serem acompanhados vão para essa UTI. Nós temos uma UTI cardiológica, temos uma UTI neurológica, temos uma UTI especializada em pacientes oncológicos. E por que desta segmentação? Com a evolução que a medicina tem hoje, não adianta a gente achar que todo mundo sabe tratar tudo. Então, aquele paciente neurológico precisa de profissionais habilitados e treinados para atender principalmente essas especialidades. Não é só para essas especialidades, mas principalmente. E aí eu estou falando da enfermagem, eu estou falando da fisioterapia, estou falando da nutricionista, estou falando dos médicos também que acompanham. Por isso que a gente tem números tão expressivos e resultados tão importantes. E nesse aspecto, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais também da robótica, porque foi na sua gestão que tudo isso se deu vida, né? Deu uma ampliada, não é verdade? É verdade. Então, em 2017, o senhor adquiriu o segundo robô aqui. Qual foi a finalidade? Como é que se deu isso? E como é que os seus pacientes administraram essa novidade? O projeto do robô começou um pouco antes da minha vinda para cá e deu início em 2012, em dezembro de 2012, com o treinamento de todas as equipes, dos médicos que foram ser treinados. Eu cheguei 6 meses depois, quando nós começamos a acelerar esse processo, né? A gente começou com algumas cirurgias ao mês e este ano de 2019 nós teremos 1000 cirurgias robóticas nas áreas da urologia, na área da gastro e na área da ginecologia. São números muito expressivos para a realidade brasileira. Todos os principais cirurgiões robóticos de São Paulo trabalham aqui no NOI, usam os nossos robôs. Nós temos também, eu queria que o senhor falasse, da inteligência artificial. Como é que é isso? Nós fizemos uma parceria com a Microsoft em desenvolver. Todos os hospitais têm uma situação que preocupa, que faz com que a gente cuide, que é a questão da queda. E só para explicar o que é essa queda, né? As pessoas vão para o centro cirúrgico, são anestesiadas, voltam para o quarto e acham que já tem condições, por exemplo, de ir sozinho para o banheiro. E a gente sabe que não é isso. A pessoa, quando volta, ela fala assim, mas eu sempre fui ao banheiro sozinho porque eu preciso agora. A gente tem todas as recomendações, tem os profissionais, no caso os enfermeiros, as enfermeiras para estar acompanhando, mas às vezes as pessoas não acreditam na gente. E acabam indo, tem uma queda de pressão, tem alguma situação como essa e cai. Este é um problema pequeno dentro dos hospitais, mas a gente está, como eu disse desde o início, nós estamos sempre preocupados com os detalhes, com as mínimas situações que podem colocar em risco os pacientes. O que nós fizemos nessa parceria? Nós temos dentro dos quartos, desde que o paciente permita, né? Um sensor que não grava, que é uma câmera, em que a gente identifica movimentos anômalos. E se a pessoa deve ficar deitada e ele faz movimento para sentar na cama, aciona um dispositivo dentro do posto de enfermagem e a enfermeira vai até o quarto para auxiliar o paciente para ver o que ele precisa. Se de repente ele precisa andar ou precisa ir ao banheiro, a gente vai apoiar. E isso fez com que a gente reduzisse a zero as quedas dentro do hospital.
Os hospitais precisariam acreditar um pouco mais nos profissionais, que hoje não é muito fácil, viu, doutor? Eu digo para o senhor, o destaque do 9 de julho, o motivo pelo qual o Jornal Regional News faz questão de colocar o 9 de julho à disposição de quem queira ver e conhecer um pouco mais, é exatamente pelas diferenças que hoje nós não encontramos na maioria dessas instituições. Nós temos a certificação IDE, e nós somos muito preocupados com as questões ambientais. Então, consumo de energia, consumo de água, a questão da reciclagem, operadoras de saúde, as seguradoras, as autogestões e também as cooperativas. Nós, para você ter uma ideia, nós temos hoje no nosso pronto-socorro mais de 12 mil atendimentos todos os meses. Uau! Nós temos um centro de medicina especializada com mais 15 mil atendimentos. O nosso centro cirúrgico faz mais de 4 mil procedimentos cirúrgicos também todo mês. Com esses números todos, pode dar a impressão de que então não tem, nós temos condições de atender muito mais pessoas, né? E como acessa? A gente tem o pronto-socorro, a gente tem o nosso CME, que é o Centro Médico Especializado, e para as pessoas que querem conhecer, a gente está aqui na Peixoto Gomide 545, vai ser um prazer estar recebendo as pessoas para conhecer, acho que vale a pena. Você estava falando a respeito das instalações, são todas instalações novas, né? Em que a gente está preocupado de novo com todos os detalhes, e não só para o paciente, também para o acompanhante. A gente sabe o quanto é importante o acompanhante no cuidado do paciente. Então eu posso falar também mais uma vez, porque eu estive aqui, meu esposo esteve internado por algumas vezes e delas eu estive como acompanhante em todas elas. E realmente nós parecemos estar no hotel. Eu tenho a ligeira impressão, doutor Alfonso que vai me dizer, que na verdade a intenção é fazer com que o paciente não se sinta naquele ambiente hospitalar tenebroso, e sim fazer com que ele se sinta bem, como se estivesse num hotel, na verdade, não é? Então o próprio ambiente, as questões, as cores, elas ajudam, né? E o atendimento para o acompanhante é tão ou melhor do que o paciente, eu ia dizer, né? Bom, não é isso? É sempre muito importante a gente acolher todas as pessoas que vêm aqui. No caso, nós estamos falando do paciente e do acompanhante. Quando eles vêm ao hospital, normalmente tem alguma situação que eles precisam de cuidado. Então, o estresse, o nervoso, a ansiedade já faz parte dessa situação. Se nós não colaborarmos em diminuir todas essas situações, como que a gente pode ajudar? Então, a percepção da pessoa ser bem acolhida, e a gente faz o comparativo com o hotel, porque quando a gente pensa em hotel, a gente pensa em ser bem acolhido, né? As pessoas estarem prontas para nos servir. Buscam, né? Buscam, para nos atender. E esse é o nosso objetivo, conseguir com que todas as pessoas que passem por aqui percebam que nós estamos preocupados e preparados para atendê-los como se eles fossem as únicas pessoas que estão passando por aqui. Então perceba, é um conjunto de situações que o Hospital 9 de Julho, que está aqui na Peixoto Gomide, Cerqueira César aqui, né? Cerqueira César. Está na Peixoto Gomide 545, ela oferece a quem possa vir. Se você tem um plano de saúde, faça uma consulta, a não ser obstetrícia, né? A não ser obstetrícia. Então faça uma consulta, verifique a sua possibilidade, você não vai se arrepender. Outra coisa importante que o Dr. Alfonso não comentou, mas que eu vou questioná-lo, é a questão de segurança. Tenta entrar nesse hospital ou sair dele sem a devida identificação. Isso não é importante, é fundamental. Até porque, como eu estive muitas vezes aqui, eu já vi situações de paciente querer, sair e ser pego na hora. Na verdade, tanto para quem está aqui a segurança, como para quem está lá fora. Então você não tem aquela preocupação, meu Deus, fale um pouquinho disso. É verdade o que eu estou dizendo? Estou falando porque vivi isso, hein? Conte. Verdade.
Um hospital tão grande como o nosso, a gente tem várias portas de entrada, como eu já falei. Você tem o pronto-socorro, você tem o centro médico de especialidade, você tem entrada de acompanhantes, você tem a entrada de pessoas que vêm trazer todos os materiais para a gente. Então, são muitas pessoas que passam todos os dias aqui. Se nós não tivermos um controle rigoroso com quem tem acesso, a gente expõe os nossos pacientes. Na verdade, a gente expõe a todos, mas a grande preocupação é que todos tenham muita segurança dentro do hospital. Isso porque a maioria estão fragilizados, né? Então é isso, pessoal, nós vamos terminando por aqui e eu ia perguntar para o doutor quantos pacientes ele atende em média por mês, mas ele já falou do pronto-socorro que são em média 12 mil atendimentos, centro cirúrgico, 4 mil procedimentos cirúrgicos todos os meses. E os atendimentos convencionais? Mais 15 mil. Olha lá, então é isso aí. Nós estamos terminando por aqui. O doutor Alfonso já se comprometeu com outras especialidades em autorizar que um especialista de renome, que seja do Hospital 9 de Julho, nos dê uma palavrinha a respeito. Eu quero agradecer a equipe, quero dar os parabéns ao senhor, à sua equipe maravilhosa e dizer que não é um bom lugar para a gente fazer uma boa propaganda, mas que aqui é o lugar definitivamente bom para você cuidar da sua saúde, é o Hospital 9 de Julho. Obrigada, doutor Alfonso. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.